Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História nesse modelo remoto, dando continuidade ao capítulo 5 do nosso livro, no módulo 2, sobre as reformas religiosas. Então, na aula anterior, nós falamos das reformas protestantes e agora nós vamos falar das atitudes da Igreja Católica diante das reformas protestantes, que conhecemos na história como contra-reforma ou reforma católica. Mas aqui no nosso livro está como contra-reforma, que é o modelo que nós mais ouvimos nos livros de história. Então, no século XVI, o alto clero da Igreja Católica iniciou um movimento de reação às críticas que vinham sendo feitas pela Igreja Protestante, pelas reformas protestantes. Esse movimento ficou conhecido como Contra-Reforma. Diante da grande aceitação das religiões protestantes pela população, a Contra-Reforma reavaliou alguns dos procedimentos da Igreja Católica, incentivando os clérigos a tornarem as missas mais acessíveis e atrativas para os fiéis. A ideia era se tornar mais atrativa, para não perder os fiéis, já que a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis para as religiões protestantes. O movimento da Contra-Reforma também buscou organizar e reafirmar os dogmas da Igreja, determinando regras precisas para a realização de missas e sacramentos, como batismo, eucaristia e matrimônio. A Contra-Reforma não aceitava o princípio protestante da livre interpretação da Bíblia. Por isso, determinou que apenas os clérigos católicos deveriam transmitir os ensinamentos aos fiéis de acordo com as normas da Igreja. Então, a Igreja Católica ela vai concluir a sua Contra-Reforma no Concílio de Trento. Esses e outros princípios da Contra-Reforma foram estabelecidos em reuniões do alto clero realizadas na cidade de Trento, na Itália, entre 1545 e 1563. Essas reuniões, conhecidas como Concílio de Trento, tratavam também sobre o tema central das críticas de Martinho Lutero, a venda de indulgências. O concílio decidiu que as indulgências deveriam continuar sendo concedidas pela Igreja, porém sem vendê-las, ou seja, o perdão dos pecados deveria ser dado pela Igreja, pelos padres, porém sem a venda, sem vender, mas através da confissão. A Companhia de Jesus, fundada em 1440 por Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa católica que estava entre as principais instituições responsáveis por difundir os princípios definidos pela Contra-Reforma. Seus membros eram chamados jesuítas. Companhia de Jesus, os membros eram os jesuítas. Eles eram encarregados de promover a catequese, participando de missões evangelizadoras em diversas regiões da Europa, da América e da Ásia. Um dos objetivos era formar uma liderança católica, de fato, porque a Companhia de Jesus vai se fundamentar muito na educação, tá? Então, eles vão criar escolas onde vão pregar a catequese e também vão fazer a catequese em países onde vai haver a colonização. Por exemplo, o Brasil. Quando Portugal vem para o Brasil e ocupa a terra que hoje conhecemos como Brasil, a Igreja Católica manda a Companhia de Jesus para cá, onde os jesuítas vão tratar de catequizar os índios, tá bem? Então, uma das ideias dessa catequização era conseguir mais fiéis para a Igreja Católica, já que eles estavam perdendo muitos fiéis para a Igreja Protestante. Contra-Reforma e Inquisição. No contexto da Contra-Reforma, fortaleceu-se na Europa o Tribunal do Santo Ofício, conhecido também como Inquisição, órgão da Igreja Católica criado no século XIII para combater o paganismo e as heresias. Nos séculos XVI e XVII, principalmente em Portugal e na Espanha, a Inquisição foi usada pela Igreja para acusar e condenar pessoas
por não seguirem o catolicismo e, para isso, aplicava métodos extremamente violentos. Os principais alvos da Inquisição eram os chamados cristãos novos, pessoas praticantes do judaísmo e do islamismo, recém-convertidas ao catolicismo. Elas eram acusadas de manterem suas antigas crenças em segredo. Outros perseguidos pela Inquisição eram os praticantes da alquimia e da astrologia, práticas consideradas pagãs. Ou seja, a Inquisição ela procurava as pessoas que não seguiam a religião cristã católica. Então, elas acusavam e condenavam essas pessoas. Tá? Como é que elas utilizavam disso? Através de denúncias. Né? As pessoas denunciavam umas às outras, dizendo, meu vizinho ali ele é pagão, ou meu vizinho ali ele não é cristão católico. Então, essas pessoas eram buscadas pelo o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, e condenadas por não seguirem a crença católica. Muitas das pessoas acusadas pela Inquisição eram vítimas de calúnia e difamação. Era comum acusarem de heresia parentes ou vizinhos para que eles fossem presos pela Inquisição. Ao serem capturados, os acusados de heresia geralmente eram torturados até a morte. Em alguns casos, o Tribunal do Santo Ofício realizava o chamado auto de fé, ritual público de execução dos condenados, que na maioria das vezes consistia em queimá-los vivos na fogueira. Temos aqui uma gravura do século XVIII, que representa um auto de fé realizado em Lisboa. Então veja como era horrível o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, onde chegava a queimar pessoas vivas por elas não seguirem a crença católica. E muitas dessas pessoas sendo inocentes, né? Sendo acusadas sem ter feito nada daquilo que elas estavam sendo acusadas. Grande parte das vítimas da Inquisição na Europa eram mulheres. Elas eram acusadas de praticarem rituais mágico-religiosos, como bruxaria e feitiçaria. Naquela época, a Europa sofria com guerras, fomes e doenças, e muitos desses males eram atribuídos às bruxas. Curandeiras, vitais para uma sociedade onde a medicina ainda era uma ciência incipiente, tornavam-se hereges e apóstatas, da noite para o dia. Cozinheiras também viviam sob constante desconfiança, assim como as parteiras. Acusadas frequentemente de batizar os recém-nascidos em nome do diabo ou de matá-los para usar seus corpos em rituais, elas foram vítimas de anos de suspeita acumulada, numa época em que a taxa de mortalidade infantil era altíssima. Então imagine você, hoje, que você sente uma dor de barriga, por exemplo, e sua mãe, sua avó prepara um chá de boldo para você. Então, você toma o chá e se sente bem, né? Porque ela sabe das propriedades de cura daquela erva e faz o chá. Imagine que, nesse momento da Inquisição, essas mulheres que sabiam manusear as plantas medicinais, elas eram acusadas de bruxaria, de feitiçaria. Então, ela seria condenada à morte por causa disso. Veja que tamanha intolerância, né? Que tamanha ignorância também. Porém, isso não ficou apenas para a Igreja Cristã Católica. A Igreja Protestante também fez as suas perseguições. Né? Então, também houve intolerância religiosa nas regiões onde o protestantismo era dominante, mas não foram criados órgãos oficiais que sistematizassem as perseguições às pessoas de outras religiões, como o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Na Alemanha, por exemplo, ocorreram perseguições a grupos religiosos que não aceitavam as regras da Igreja Protestante, os quais sofreram torturas e foram executados por não seguirem seus dogmas. Na Inglaterra, houve condenações à morte de mulheres acusadas de bruxaria, além de perseguições violentas aos fiéis da religião católica.
no atual Estados Unidos, então colônia da Inglaterra, na época, muitas mulheres foram acusadas de bruxaria e torturadas por protestantes. Então, se de um lado a Igreja Católica também perseguia quem não era adepto à religião católica, do outro lado, os protestantes também faziam essas perseguições. A Igreja Católica chegou até a lançar uma lista de livros proibidos, onde os católicos não poderiam ler aqueles livros. E esses livros foram queimados, juntamente com livros com a Bíblia protestante também foram queimadas. E, do outro lado, as igrejas protestantes também queimaram livros católicos e a Bíblia católica. Então foi um momento de muita escuridão, no sentido de que a ignorância, o desrespeito e a intolerância religiosa reinaram, né? Então é muito importante a gente pregar a cultura da tolerância, né? Porque não é porque eu tenho uma religião que essa religião ela é a única certa, a única salvadora e a do outro está condenada. Não é isso. Eu tenho a minha religião, essa religião ela é minha, ela me sustenta, ela me conforta e eu acredito nela. E se outra pessoa tem uma religião diferente da minha, essa outra pessoa ela não é minha inimiga. Ela só crê em algo diferente do que eu creio. E está tudo bem isso. É preciso ter um respeito pela religião do outro, do mesmo modo que eu quero que ela respeite a minha religião. Né? As religiões elas não devem separar as pessoas, mas elas devem fazer com que cada um se torne uma pessoa melhor. Né? Então, é muito importante a gente respeitar a religião do outro e não ser intolerante, não ser uma pessoa preconceituosa, não é isso? É muito importante isso. E hoje ainda nós temos intolerância religiosa, principalmente com religiões de matrizes africanas, não é isso? Então é importante perceber que aquelas pessoas que professam uma fé diferente da minha, elas têm o mesmo direito que eu tenho, né? E é preciso que elas sejam respeitadas do mesmo modo que eu devo também ser respeitado, com a minha crença cristã, com a minha crença em matriz africana, com a minha crença no judaísmo, no islamismo, no hinduísmo, ou qualquer que seja, ou também a não crença, né? Respeitar também aqueles que não creem, não é isso? É muito importante respeitar o outro para que possamos criar essa corrente do respeito na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade. Então vamos lá para a plataforma, onde temos mais uma atividade para realizarmos. Valeu!